Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui no estúdio da Igreja Evangélica da Paz. E é bom sempre lembrar aos irmãos que a responsabilidade de tudo que é falado aqui, através desse microfone, pela minha pessoa, é de minha inteira responsabilidade. Por qualquer coisa que eu possa falar, que de repente possa não estar em conformidade com a palavra, ou de repente falar alguma coisa que não convém, que não está de acordo com a Bíblia. E a responsabilidade é toda minha. E a gente tem que assumir essa responsabilidade e não colocar nas costas da igreja essa responsabilidade. Eu digo isso porque é necessário que a gente entenda que estamos falando com pessoas, talvez pessoas de muitas partes do Brasil e também do mundo inteiro, onde essa palavra pode chegar. Eu convido a todos os nossos irmãos que abram no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Vimos aqui uma passagem bastante conhecida no meio cristão, principalmente o versículo 1, que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. E o título dessa mensagem de hoje é A Liturgia e o Temor na Casa de Deus. Em primeiro lugar, querendo explicar o que é uma liturgia. Uma liturgia é uma conformidade já acertada, no caso da casa de Deus, na igreja, do começo ao fim, durante os cultos que aqui e em outras igrejas são realizados. Na nossa, por exemplo, nós temos a liturgia da oração, temos a liturgia da palavra introdutória, na liturgia em seguida temos os cânticos, no caso os louvores, os hinos da harpa, que costumamos cantar aqui. Depois temos uma outra palavra, mais duradoura. Quando termina a palavra, existe o apelo, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E depois do apelo, existe aqui os avisos da igreja, em relação ao que vai acontecer durante toda a semana. E aí fazemos uma oração e existe novamente o louvor que é cantado. E terminou de cantar o último louvor, fazemos uma nova oração no término do culto. Mas a liturgia também é composta por pessoas. Existem pessoas na igreja que estão ouvindo a palavra de Deus, estão participando de tudo o que está acontecendo dentro da igreja. O problema de tudo isso é: estamos participando da liturgia na casa de Deus com temor, ou estamos participando da liturgia ou do culto na casa de Deus de qualquer forma? Como disse aqui: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e incline-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de touros. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós temos que ter um profundo temor. Aqui na nossa igreja, quando os irmãos chegam, por exemplo, caso cheguem um pouquinho mais atrasado,
existe um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está orando para o início do culto. E os nossos irmãos, quando chegam, eles não entram para ocupar os seus lugares. Eles ficam na porta de entrada aqui, aguardando o término da oração, para depois entrar dentro do salão de culto. E por que isso? Porque existe uma probabilidade muito grande das pessoas que estão orando, participando nesse início da liturgia ou do culto, e quando alguém começa a entrar, às vezes entra com criança, entra com alguma coisa que possa distrair esse irmão que está orando. Então os nossos irmãos costumam orar na porta de entrada, junto com os irmãos que já estão dentro do salão de culto. Isso é um respeito, é um temor a Deus, quando você pratica dessa forma a sua chegada na casa de Deus. Além de você não perder tempo em procurar um lugar, você também, do lado de fora, antes de entrar no salão de culto, na hora da oração, você está orando e participando juntamente com os irmãos que estão lá dentro. E quando termina essa oração inicial do culto, aos irmãos adentram a igreja, e depois que isso acontece, os irmãos participam junto com todos os outros irmãos do culto em si. Existe essa preocupação de compreender que dentro da casa de Deus devemos esquecer essa preocupação com as coisas da forma com que nós nos encontramos na hora que chegamos na casa de Deus. Muitas vezes chegamos na casa do Senhor com algum problema familiar, algum problema no trabalho. Algumas pessoas na hora começam a brincar quando chegam na casa de Deus. Outras falam de futebol assim que chegam. E coisas como essa não são aconselháveis quando você chega na casa de Deus, porque isso aí se faz lá fora, fora da casa de Deus. A partir do momento que você adentra a casa de Deus, tem que ter o temor. Guardar o pé antes de entrar na casa de Deus significa você ter o temor 100%. É você não se distrair com nada na hora que você entra na casa de Deus, porque nós sabemos que Deus vai falar. E quando sabemos que Deus vai falar à igreja, é necessário ter silêncio. É necessário ter o respeito, o temor a Deus durante aquele momento em que você está dentro da casa de Deus. Porque se for para brincar, nós brincamos lá fora. Se for para conversar sobre futebol, qualquer outro assunto, conversamos lá fora. Mas dentro da casa de Deus é um lugar de temor e de respeito. Então nós temos que ter essa consciência. E quando entramos na casa de Deus, temos que ter um coração preparado para sentir a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é necessário ter a consciência que você está na casa de oração, onde Deus quer falar contigo, e se você não estiver preocupado em ouvir a palavra de Deus, não existe um motivo de você estar lá. Porque o que adianta você estar na casa de Deus, mas você prefere ocupar o seu tempo com outras coisas durante esse momento. Quando o culto começa, não se pode mais ser admitido qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de descontração ou distração. Eu já vi muitas vezes, eu mesmo já caí nessa situação, em que estava no fundo da igreja, ouvindo a palavra,
e uma criança muito bonita, brincando com os pais, olha para trás, brinca também, fica olhando, brincando com a pessoa que está no banco de trás. Ao invés de nós nos atentarmos à palavra que está sendo ministrada, começamos a brincar com aquela criança. Esse momento de distração faz com que você perca uma porção da palavra. É um momento que não pode mais ser recuperado, pois o culto já começou e Deus fala desde o início até o seu final. Deus fala na oração, Deus fala através da palavra introdutória, Deus fala através dos louvores, Deus fala através da sua palavra, através dos testemunhos, e durante o culto inteiro Deus está falando. Agora cabe a nós estarmos com interesse de coração para absorver tudo que Deus está falando. Porque queremos sair da casa de Deus melhor do que a respeito do celular, que está sendo muito manuseado durante os cultos. Alguns irmãos estão verificando ali as suas mensagens, seus WhatsApps. Alguns irmãos deixam o telefone com um áudio e por conta disso atrapalha o culto na hora em que esse telefone toca. Já vi várias vezes situações em que uma irmã deixou o telefone dentro da bolsa, esqueceu de tirar o áudio, e quando o telefone tocou, ela se apressou para poder procurar o celular dentro da bolsa. Na hora do nervosismo demorou para encontrar, e depois que encontrou, resolveu falar alguma coisa durante o culto. Isso não pode acontecer. O celular, antes de você entrar na casa de Deus, você tem que ter ciência de que ele vai atrapalhar o culto durante o início, durante a continuidade da palavra. O fato de o telefone tocar vai atrapalhar aquele irmão, aquela irmã que está prestando atenção na hora do culto. Então o telefone tem que estar desligado ou no silencioso. Na hora de tocar o telefone, chegar alguma mensagem, não vai atrapalhar as pessoas que estão à sua volta. O telefone dentro da casa de Deus, ligado, mas ainda nessa condição de silencioso, só é importante para aquela pessoa se ela realmente estiver necessitando esperando uma mensagem importante em relação ao trabalho, que é urgente. Tem pessoas que trabalham na área da saúde, precisam estar com o telefone ligado, porque dependem dele para o trabalho. E às vezes está aguardando alguma notificação em relação a isso. Às vezes uma situação em que estamos com um parente hospitalizado, estamos na casa de Deus, mas estamos preocupados também, né, em saber como o estado de saúde daquele nosso ente querido, e estamos aguardando alguma resposta, alguma coisa urgente. Para isso sentamos ali no último banco, qualquer coisa a gente sai para fora do templo e ali a gente tenta resolver, conversar alguma coisa, porque é um caso urgente. Fora isso, não é certo ficarmos com o celular ligado e ficarmos vendo as mensagens, as notícias, sem a necessidade de estar usando aquele aparelho. Por isso é necessário você, se for possível, desligar e deixar no silencioso e só atender em caso de extrema urgência. Porque existe realmente, em alguns casos, a urgência de atender o telefone ou ver alguma mensagem. Mas isso é uma coisa que não é para todos. Então o correto é não nos ocuparmos com o nosso tempo com essas coisas. Não nos distrairmos dentro do salão de culto.
Então a liturgia da igreja ela é composta dessa forma. Existe uma forma melhor de se entender que a liturgia ela tem as suas ações. E essas ações litúrgicas pela palavra de Deus, elas são baseadas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o ato de cantar, é a ação de cantar, esse momento de cantar significa louvor, alegria e gratidão. E você pode encontrar uma passagem que está no livro de Salmos 95, versículo 1, em Salmos número 100, versículo 2. Existe a ação e o momento de orar. A oração também é bíblica. Quando você está na igreja e começa a orar. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 13, onde ali existe o ato de pedir, crer e falar com Deus. Existe a ação e também o momento de ler a palavra, as Escrituras. E você pode encontrar essa passagem em Lucas, capítulo 4, versículo 16, que ali tem o significado de conferir nas Escrituras. O ato de pregar, quando o pastor está pregando, você pode conferir esse ato no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 39. Significa anunciar, orientar e ensinar. Existe o ato de ofertar. Malaquias 3, versículos 8 a 10. É o compromisso, é a fidelidade. Dar um testemunho na casa de Deus. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 20, que tem o significado de agradecer e dar um testemunho sobre alguma coisa que Deus fez na sua vida. Até mesmo o ato de assentar, você encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 46. Tem o significado de esperar, acomodar-se. Você pode também se ajoelhar na hora da oração, e você vê ali em Filipenses 2:10, que tem ali o significado de submissão, de confissão. Levantar as mãos, você pode ler em Neemias 9, versículo 5, que é disposição, honra e respeito. Fechar os olhos também tem o seu significado na Bíblia, em 2 Coríntios 5, versículo 7, que é o ato, que é o significado de concentração, crer no invisível. O dizer amém também tem o seu significado, e se você encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19, que significa concordar, confirmar. Levantar as mãos, Salmos 63, 4, e os Salmos 141, 2. Significa receber bênção, entregar a vida. Bater palmas também tem o seu significado na Bíblia, no Salmos 47, versículo 1, que significa saudar, exaltar, ao ato de alegrar-se. E quando você está na casa de Deus, é necessário uma concentração, você voltar o seu foco para as coisas de Deus. Existe o inicial da pregação, que é o prelúdio. O prelúdio nada mais é que um passo inicial. É a ação preliminar que acontece da realização de alguma coisa. No nosso caso, o culto. É como se fosse uma preliminar na hora de iniciar alguma coisa. Existe também o ato de louvor. Quando diz ali, a primeira coisa, vamos supor aqui na passagem de Isaías, no capítulo 6, quando ele se arrepende ali, e Deus usa uma tenaz para pegar aquela pedra, e ali, incandescente, e tocar nos seus lábios, e que ele confessa os seus pecados. Ali tem uma passagem que mostra realmente o ato de se arrepender. Então existe ali a hora do louvor. Ele começa a louvar o Senhor.
Isaías capítulo 6, versículos 3, versículo 4, que diz ali: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavas, e a casa se encheu de fumaça. A primeira coisa que Isaías ouviu foi um som de louvores, engrandecendo ao nome do Senhor. Louvor é o momento dedicado a engrandecer a Deus junto com a igreja. Isso pode ser feito através de uma leitura de um salmo de adoração, orações de adoração e louvor a Deus, cantarinos e cânticos de louvor e adoração, bem como ofertar ao Senhor em gratidão, além do ministério que conduz a comunidade em louvor. Também pode ser feito em uma apresentação, um solo ou de um conjunto musical. Existe também ali o ato de confissão. Isaías confessou seus pecados ao Senhor e foi perdoado. O culto não pode faltar um momento de reflexão e confissão de pecados. Isso acontece com uma oração de joelhos, um clamor pelas almas perdidas ou pelas famílias, e em seguida com uma declaração de perdão feita pelo dirigente, assegurando a todos que seus pecados foram perdoados através da palavra de Deus, quando nós confessamos o nosso pecado. Existe também a edificação. E Isaías escutou e ouviu a voz de Deus falando ao seu coração. Então, é necessário que tenhamos essa liturgia de uma forma que possa agradar a Deus. E isso só acontece quando chegamos na casa de Deus e realmente guardamos o nosso pé. Ou seja, deixamos as coisas que são fúteis, as coisas que não tem nada a ver com a liturgia, do lado de fora, e procuramos agradar a Deus. Existe então um ato de arrependimento quando chegamos à casa de Deus. Então sabemos que a oração inicial, Deus já pode falar conosco. Através da oração, Deus pode falar com você. Através da palavra inicial, ou introdutória, Deus pode falar com você. Através do louvor, Deus pode falar com você. Através dessa confissão que você sente o teu coração constrangido, Deus fala com você. Quando você confessa a Deus os seus pecados. Então existe aí uma proximidade entre você e Deus. Existe a edificação, quando a palavra de Deus fala de tal forma que edifica a tua vida e você se sente feliz dentro do salão de culto. Existe também a conclusão da liturgia, onde assim que a igreja termina o seu culto, no finalzinho, até nesse momento, Deus também pode falar com você. Em 1 Coríntios capítulo 6, vamos ler agora. Do 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma forma que, enquanto eu estava preparando a mensagem, eu senti de Deus de dizer aos irmãos que quando estamos na casa de Deus, sabemos que nós que somos crentes temos o Espírito Santo. E quando nos convertemos, o Senhor Jesus e deu a nós, colocou dentro de nós o seu Espírito Santo. E isso diz que nós somos o templo, nós somos a casa de Deus, o nosso corpo é a casa de Deus. E enquanto estava preparando a mensagem, Deus falou comigo que somos uma igreja. Então é necessário que quem vai adorar a Deus entenda a respeito do que está adorando, ao Deus vivo, aquele que perdoou os nossos pecados. Então nós somos uma igreja. E a verdadeira adoração existe
na vida daquele que é a igreja, naquele que é o templo do Espírito Santo. E Deus mostrou para mim de uma forma, e me disse de uma forma, que a igreja é uma igreja dentro de outra igreja. Ou seja, nós somos uma igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, e nós estamos adorando a Deus dentro da igreja física. Então, quando sentimos a presença de Deus através do Espírito Santo, que está dentro de mim e dentro de você, adoramos a Deus porque nós somos templo do Espírito Santo. Então é o templo do Espírito Santo entrando dentro de um outro templo, um lugar físico, onde ali nossos irmãos vão adorar a Deus e sentir a presença de Deus. Isso quer dizer que quando você está sentindo a presença de Deus, na hora da oração, na hora do louvor, na hora da pregação, em algum momento Deus está falando com você e você está sentindo a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, porque Deus está em você, através do Espírito Santo. Isso é motivo de muita alegria, é um privilégio. Como é que pode nós sermos pecadores, sendo pecadores, temos a presença do Deus vivo dentro de nós mesmos, através do Espírito Santo de Deus? Então, quando temos esse Espírito Santo, é diferente do mundo que não tem a compreensão real da palavra de Deus. Então, quando sentimos a presença de Deus, significa que nós estamos manifestando o poder de Deus em nossas vidas, através do louvor, através da palavra de Deus. E o que é o templo do Espírito Santo? A Bíblia que nos diz que somos o templo do Espírito Santo. Significa que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. Para entendermos certamente o significado de ser o templo do Espírito Santo, precisamos considerar alguns pontos importantes. A verdade de que somos o templo do Espírito Santo de Deus aponta primeiramente para a forma com que Deus manifestava a sua presença no Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Deus era adorado no tabernáculo, construído primeiramente no deserto, e mais tarde no templo construído em Jerusalém, durante o reinado do rei Salomão. O templo era o local onde o nome de Deus habitava, no sentido de que sua presença se manifestava de tal forma que todo o templo enchia-se com a nuvem de sua glória. Isso você encontra em 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Na nova aliança, a presença de Deus habita em seu próprio povo, enchendo-os com o Espírito Santo, ou seja, a igreja é o templo de Deus. A igreja, como o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Existem várias passagens bíblicas que ensinam que o próprio Deus habita em sua igreja. O apóstolo Paulo escreve que nós somos o santuário do Deus vivo, em 2 Coríntios 6,16. Vamos ler 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu povo, e eles serão o meu povo. Então aqui Deus habita no meio do seu povo. Nós estamos sentindo a presença de Deus, porque Deus habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, o mesmo apóstolo fala explicitamente sobre como o povo de Deus é o templo do Espírito Santo. Aqui vamos destacar duas passagens fundamentais sobre esse assunto. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Repetindo também, é uma passagem parecida que nós acabamos de dizer. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, mais uma passagem que aqui nos mostra que nós somos como uma igreja. Nós temos o Espírito Santo, então nós somos uma igreja.
versículo 6, capítulo 6, versículo 19, como nós acabamos de ler. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então significa que o Espírito Santo está em nós, é a mesma coisa que dizer que Deus está dentro de você, através do seu Santo Espírito. Deus está no céu, assim como o Senhor Jesus Cristo ao seu lado, à sua destra. Mas o Espírito Santo foi deixado pelo Senhor Jesus no dia em que ele ascendeu aos céus. Ele disse para os seus discípulos: não vos deixarei órfãos, e quando eu for, enviá-lo-ei o Paráclitos, ou o Espírito Santo. Ou seja, não nos deixou órfãos. Quando ele subiu aos céus, ele enviou o seu Espírito Santo. Então todo aquele que se converte ao Senhor, todo aquele que entrega a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo. Então o seu corpo ali, antes pecador, antes fazendo a vontade da carne, agora é um servo de Deus, com seu nome escrito no livro da vida, recebeu ali o Espírito Santo de Deus e agora habita dentro desse corpo, que antes pecador, agora obediente ao Evangelho da graça. Embora esses versículos sejam muito semelhantes, o enfoque de Paulo é diferente em cada um deles. Em 1 Coríntios 3,16, como nós já lemos, ele está apontando para o povo de Deus em toda a sua coletividade e ao mesmo tempo unidade, como sendo o santuário de Deus. Em outras palavras, ele não está tratando de cada indivíduo em particular, como o templo do Espírito Santo, mas está falando da igreja, o completo corpo de Cristo, como sendo o templo de Deus. Então, quando nós estamos agrupados dentro da casa de Deus, todos os nossos irmãos crentes têm o Espírito Santo. Então, todos sentimos aquela alegria na hora do louvor, na hora da adoração. Porque todos somos templo do Espírito Santo, que fala conosco através da sua palavra. A coletividade de homens e mulheres de Deus que tem o próprio Deus vivo dentro de você, através do Espírito Santo. O cristão, ainda continuando como o templo do Espírito Santo. Na passagem estudada acima, vimos que Paulo fala que a igreja é o templo do Espírito Santo. No entanto, 1 Coríntios 6, 19, ele enfoca os membros desse corpo de forma individual, ou seja, ele aplica a cada indivíduo o conceito de que a igreja é o templo em que Deus habita, mostrando que isso implica no caráter pessoal da habitação do Espírito Santo em cada crente. Nessa hora, existe a individualidade na hora da explicação de que somos templo do Espírito Santo fora da igreja também. O grande objetivo do apóstolo Paulo ao escrever esse versículo é lembrar os coríntios, e não só eles, mas a todos os cristãos que o Espírito Santo habita dentro deles, pois mesmo o corpo físico de cada cristão pertence ao Senhor. Aqui é interessante saber que dois termos gregos podem ser traduzidos como templo. O primeiro é eiron, e indica todo o complexo que formava o templo em geral. Já o segundo é naos, e refere-se especificamente ao templo em si, ao lugar mais sagrado, o templo de Jerusalém. Esse termo indicava o local onde ficava o lugar santo e o lugar santíssimo, que para os judeus era onde Deus habitava com o seu povo. O apóstolo Paulo utiliza justamente esse segundo termo, naos, para indicar que é no corpo individual de cada cristão que o Espírito Santo de Deus fixa residência. Sem dúvida, muita gente não compreende tamanha honra que está envolvida nessa verdade. Palácios e mansões esplendorosas podem servir de habitação a reis, príncipes, celebridades e pessoas importantes, mas apenas o corpo daquele que foi redimido por Cristo é que pode servir de morada para o Espírito de Deus. Deus se agrada de habitar no verdadeiro cristão por causa da presença santificadora do Espírito Santo, que faz com que o corpo daquele que nasceu de novo seja verdadeiramente um templo
que recebe a presença de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo dá a entender que o homem comum, que o homem que não conhece a palavra, que não conhece a verdade, que não se entregou ao Senhor Jesus Cristo, ele pode habitar em grandes templos, em grandes palácios, em grandes mansões, ele pode ser uma pessoa importante e habitar em lugares físicos, onde ele pode ser considerado uma pessoa importante pelo lugar que ele mora. Ele pode ter tudo, lugares grandiosos onde ele pode habitar. Mas feliz é aquele que é o templo do Espírito Santo, a casa de Deus. Ou seja, o nosso corpo físico é a casa de Deus. Então nós temos que ficar felizes por sentir a presença de Deus, porque sabemos que temos o Espírito Santo dentro do nosso corpo físico, e sentimos a presença de Deus através do Espírito Santo, e sem ele é impossível sentir verdadeiramente a presença de Deus. Então não importa onde você mora, o importante é o que habita dentro de você, o que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Portanto, aquele que é verdadeiramente templo do Espírito Santo, naturalmente será cada vez mais parecido com Cristo, moldado segundo a ação do Espírito de Deus, vivendo em contínua santificação, até que chegará o grande dia em que a habitação divina no cristão alcançará sua mais perfeita e plena expressão, quando ele reinará com Deus por toda a eternidade nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, é uma passagem que nós lemos agora, que indica claramente que nós somos o templo de Deus. Não importa a sua condição financeira, não importa a sua situação profissional, não importa o lugar onde você mora. O mais importante é que você sabe que você é a casa de Deus, você é uma igreja onde Deus habita, uma igreja espiritual, porque nós somos a igreja de Cristo. Todo o povo de Deus é chamado de a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que um dia será arrebatada aos céus, onde encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E precisamos ter também muita intimidade com Deus, no sentido de confessarmos os nossos pecados, confessarmos as nossas culpas, a forma com que nós entramos na casa de Deus, a forma com que nós saímos na casa de Deus, tudo depende da forma com que você se comporta dentro da casa de Deus. Às vezes alguém, irmão, chega na porta, conversa com você, fala alguma coisa que te alegra, é natural, você está cumprimentando aquele irmão, aquela irmã, mas não é bom você ficar muito tempo ali. O certo é você entrar na casa de Deus antes que o culto comece, para que você dobre os teus joelhos e comece você mesmo o culto individual. Ou seja, você começa a sentir a presença de Deus através da oração inicial. Antes que o culto comece, você chega um pouco mais cedo na casa de Deus, se for possível, dobrando seus joelhos, você começa a orar, pedindo graça a Deus, confessando os seus pecados, confessando suas iniquidades, pedindo perdão a Deus por qualquer coisa que você tenha feito, ou seja, conversar com Deus. Você mesmo inicia a liturgia dentro de você, porque você é uma igreja, você sente a presença de Deus. Então ali, com seus joelhos dobrados, um pouco antes de começar o culto, você começa a sentir a presença de Deus, antes mesmo da primeira oração, através do dirigente, quando começa o culto. Também é necessário compreender que a igreja de Cristo, que quando sente a presença de Deus durante o culto, é necessário que ele esteja com o coração quebrantado. Ele entender que realmente ele precisa de Deus, não é Deus que precisa dele. Você precisa de Deus, nós precisamos de Deus. Então nós precisamos sentir a presença de Deus. Mas para isso é necessário uma inteireza de coração. Por exemplo, aquele que vai louvar, ele louva, mas ele já entregou o seu canto ao Senhor. Antes de começar a louvar, ele já entregou em oração, em espírito de oração ao Senhor, o seu ato de cantar. Aquele que toca, ele já entregou antes do culto o seu ato de tocar, porque ele sabe que ele é uma peça importante, tanto quem canta como quem toca são peças importantíssimas na liturgia dentro da casa de Deus. Nós sabemos que eu costumo dizer isso, que enquanto o louvor toca, existe cura, aleluia. Enquanto o louvor toca, existe salvação, existe libertação,
Deus começa a falar com muitos irmãos através da sua palavra. Então é necessário que todo aquele que canta, todo aquele que toca, que antes de iniciar o culto em si, ele já tenha entregado o seu ato, ou de cantar, ou de tocar, nas mãos de Deus. Como aquele que vai pregar a palavra de Deus, ele preparou o sermão, ele perdeu horas ali, conversando com Deus, orando, jejuando, entregando a sua vida nas mãos de Deus e pedindo uma palavra, e Deus fala com ele, dá uma palavra para ele, ele estuda essa palavra, ele se entrega nessa palavra, e Deus vai falando com ele vai fazendo as suas anotações, ele vai escrevendo o culto em si, do que ele vai pregar para a igreja, através do seu ato de entregar esse culto, entregar a sua palavra, primeiramente nas mãos de Deus. Porque quem vai pregar, primeiramente precisa já ter a sua vida entregue nas mãos de Deus, o seu ato de pregar já precisa ter estado na casa de Deus. Aquele que vai dar o testemunho, vai testemunhar do quê? Do que Deus fez na vida dele. Porque ele buscou, porque ele orou, ele clamou. E chegou uma hora que Deus respondeu a sua oração. E o ato de responder a sua oração faz com que você sinta uma alegria tremenda, porque você sabe que Deus tem cuidado de ti. E Deus cuida de nós. Então o ato de estarmos clamando, chega uma hora que Deus responde a nossa oração e queremos que os nossos irmãos participem dessa alegria. É ter nossos irmãos participando daquela alegria que você está sentindo, porque Deus respondeu a sua oração. Então, todo ato que é realizado dentro da igreja tem que ter primeiramente a ação de clamor, a ação de orar, para que Deus use esse irmão em qualquer parte da liturgia. Por exemplo, os diáconos da igreja, o que os diáconos têm que fazer? Será que simplesmente chega, já vai fazendo todas as coisas? Ou será que ele já orou na casa dele? Ou será que ele já teve um momento de oração? Porque ele ali está ali para servir. E como vamos servir de qualquer forma? Como vamos trabalhar de qualquer jeito? Existe primeiramente o ato de você entregar nas mãos de Deus o seu trabalho, que é ajudar a igreja, que é auxiliar o seu pastor em qualquer situação em que ele esteja precisando. Você precisa estar atento, o diácono tem que estar atento às coisas que vão acontecer, ou que estão acontecendo na igreja. Muitas das vezes existe aquela preocupação, ou seja, ele se antecipa em algumas situações que vão acontecer. Ele precisa estar com a sua visão, com o seu foco nas coisas que vão acontecer ou estão acontecendo dentro da casa de Deus. Porque se ele for um diácono distraído, ele pode perder situações e deixar até de ajudar dentro da casa de Deus em alguma situação. Então todos nós na casa de Deus, seja o diácono, seja o pastor, o presbítero, o evangelista, seja os músicos, aquele que toca, aquele que canta, existe essa responsabilidade. Existe uma passagem bíblica que eu gosto muito, que eu costumo comparar ao cristão dentro da casa de Deus, da forma com que ele se encontra. Não necessariamente é exatamente a passagem que indicaria o ato em si da casa de Deus, mas mostra claramente, de forma espiritual, a forma com que nós estamos agindo como cristãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. A partir do verso 9, que fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Diga-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha
será exaltado. O ato em si, se nós transportarmos essa palavra para a igreja dos dias de hoje, mostraria claramente que existem na casa de Deus dois tipos de cristãos. O cristão que pode não estar passando por nenhum problema físico, nenhum problema financeiro, tem um problema de saúde, que tem a sua vida arrumadinha, então ele talvez não esteja na casa de Deus com interesse de coração, porque ele sabe que dá os seus dízimos, que ele dá as suas ofertas, que ele participa nas coisas da igreja, e para ele talvez seja o suficiente. Mas ao contrário dele, existe o publicano que representa o cristão que chega na casa de Deus lá com o coração quebrantado. Aquele homem de Deus que entra na casa de Deus sentindo-se pecador e pede perdão a Deus, que não consegue sequer olhar para os céus, significando aí o crente humilde, aquele que vai para a casa de Deus, independente da sua situação, seja financeira, seja na saúde, seja na família, seja no seu trabalho, é um homem de Deus que está ali com a disposição de ouvir a voz de Deus. E Deus quer falar com a igreja e ele está ali preparado, com o coração preparado para ouvir a palavra de Deus. Ele se sente na sua humildade. Então existem aqueles irmãos que, dependendo da sua função na igreja, eles se garantem porque é alguém que confia em si mesmo. Talvez aquele pregador que tem um bom conhecimento da palavra de Deus, né? Uma pessoa bem eloquente, ele deve confiar na sua eloquência. Então talvez ele represente um fariseu dentro da casa de Deus. Ele representa um homem que confia em si mesmo, no seu ato em si, dentro da casa de Deus. Então, esse, por exemplo, que prega porque confia na sua eloquência, aquele que toca porque ele sabe que ele entende que ele já sabe tocar, que não precisa de mais nada, basta que ele toque, vai tocar bem, se sente orgulhoso, aquele que canta, ele está sendo bem visto pelas pessoas na igreja, ele canta muito bem, então essa pessoa pode se achar uma pessoa independente dentro da casa de Deus, achando que basta o seu conhecimento, que basta a sua eloquência para que o culto aconteça, porque você é uma pessoa importante dentro da casa de Deus. E na verdade, todo aquele que tem uma função na casa de Deus, ele precisa ter humildade acima de tudo. Ele precisa expor diante de Deus a sua vida e pedir a Deus que o ajude no seu ato, o ato de tocar, o ato de cantar, o ato de pregar. É necessário que aquele que tem a sua função dentro da casa de Deus tenha a humildade desse publicano, ou seja, nem sequer conseguir olhar para o alto. Por que isso? Porque ele se sentia pecador, ele se sentia constrangido, ele se sentia uma pessoa, vou explicar para você, meu irmão, uma pessoa com muita humildade dentro de si, uma pessoa simples. Ele se sentia uma pessoa que estava necessitando de perdão. Mesmo que você vá para a casa de Deus, que você tenha a sua vida espiritual em dia, e aí tenha agradado a Deus, é necessário que você entre na casa de Deus com humildade, e que você participe do culto com humildade. Então, todas as funções dentro da casa de Deus tem que ter humildade, tem que ter consagração, antes de a gente chegar na igreja até. E quando chegamos na igreja, precisamos dobrar os nossos joelhos, falar com Deus, ter humildade em nossos trabalhos dentro da casa de Deus. Quando você faz isso, quando você entrega a sua vida, e quando você ora antes de pregar, quando você ora antes de tocar, quando você ora antes de louvar, quando você ora antes de trabalhar, fazer qualquer serviço na casa de Deus, entrega aquele culto nas mãos de Deus e pede ajuda de Deus para que você consiga fazer a sua parte dentro da liturgia. E Deus opera nessa humildade sua, no seu conhecimento, mas principalmente na sua humildade. Já o cristão que se garante naquilo que faz dentro da casa de Deus, ele não tem a primazia da oração, ele não tem a primazia do arrependimento, ele simplesmente se garante no seu próprio conhecimento. Tudo que ele faz porque ele estudou, então para ele é suficiente. Ele se autodepende dele mesmo, ou seja, ele acha que o que ele sabe fazer é o suficiente, basta que ele ensaie para tocar, para cantar, para poder pregar, para poder louvar ali, é o suficiente, mas na verdade não é.
Porque o seu conhecimento, se não tiver humildade dentro do teu coração, se o Espírito Santo não for primeiro dentro de você, você não vai ser uma pessoa que vai agradar a Deus ali. E Deus pode permitir certas situações em que você até se constrange na igreja, porque você se garantiu, você não entregou nas mãos de Deus o teu ato em si. Qual é a tua parte dentro da casa de Deus? O que você faz na casa de Deus? Qual é o teu trabalho? Esse teu trabalho precisa ser primeiramente reconhecido por Deus, e Deus é que tem que tomar conta de você através do ato em si, porque você primeiro entregou nas mãos de Deus o seu ato de trabalho dentro da casa de Deus. E dentro da casa de Deus também existem aqueles irmãos que não têm qualquer ocupação, não tem trabalho na casa de Deus, vão lá para assistir o culto, para participar da oração, do louvor, ouvir a palavra, mas na verdade ele precisa também ir para a igreja sentindo já a presença de Deus, entregando a sua vida nas mãos de Deus, porque quando ele sai de casa, ele já sai preparado, entendendo que Deus está no controle da sua vida. Então ele vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus, e lá, ouvindo a palavra de Deus, ele vai sair de lá mais feliz do que entrou, porque ele entra na casa de Deus como esse publicano, com humildade, com interesse de ouvir a palavra de Deus, com interesse do ato em si, no interesse de sentir aquela presença forte do Espírito Santo, de sentir a glória de Deus na sua vida durante a pregação da palavra, na hora do louvor ele sente a presença de Deus, na hora de ouvir a palavra ele sente a presença de Deus, na hora da oração ele sente a presença de Deus. Então é necessário que todo aquele que está dentro da casa de Deus sinta a presença de Deus, que Deus está falando naquele momento. Então é necessário humildade, é necessário arrependimento. Quando você chega na casa de Deus, você pode ser visitado de tal forma que você começa ali até a falar em línguas estranhas. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Você pode sair dali com uma resposta a uma oração que você tem feito em relação a algum assunto. Então é necessário essa forma de entrar, que você entre na casa de Deus com um sentido de alegria. E Deus quer falar com você, né, através da sua palavra. Então, quando você entra na casa de Deus arrependido, um coração quebrantado, e a palavra de Deus, do começo ao fim, ela vai falar de tal forma que você vai sair daí da igreja melhor do que entrou. Por isso nós somos templo do Espírito Santo, porque quando estamos na casa de Deus, o Espírito Santo nos constrange a sentir a presença de Deus ali, que está dentro de nós através do teu Espírito. Por isso é necessário nós entendermos a palavra de Deus, sermos o corpo, o templo do Espírito Santo. Deus fala comigo, Deus fala com você através da sua palavra. E quando você está com o coração quebrantado, com o coração contrito, você sente a presença de Deus, Deus fala com você. Aí naquele momento Deus pode te curar, Deus pode te libertar, Deus pode te salvar, Deus pode fazer uma série de coisas para a sua vida dentro do salão de culto. Então nós somos uma igreja, o templo do Espírito Santo, nós somos uma igreja dentro de uma outra igreja. É assim que eu vejo a palavra de Deus, como somos templo do Espírito Santo. Porque quando você vai para a casa de Deus, você sente a presença de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de você. Então o louvor fala contigo, a oração fala contigo, a pregação da palavra fala contigo. Porque você primeiramente chegou na casa de Deus com o coração quebrantado. Mas se você chegar na casa de Deus de qualquer forma, sem orar, sem buscar a face de Deus, você pode estar dentro do culto como esse fariseu, que apenas se gloriava de dar os seus dízimos, que se lembrava de que jejuava 2 vezes na semana, e ainda fazia julgamento daqueles que estavam dentro da casa de Deus. Está vendo? Ainda bem que eu não sou como esse publicano. Será que tem crente dentro da casa de Deus que age como esse fariseu? Fazendo julgamento de um, julgamento de outro, ao invés de prestar atenção na palavra de Deus, fica prestando atenção no que acontece dentro da casa de Deus,
Às vezes um irmão, uma irmã que se levanta para ir no banheiro, você foca naquela pessoa. Às vezes alguém está com uma roupa diferente, você fica olhando para a roupa daquele irmão, daquela irmã. Então você olha para a aparência daqueles que estão cantando, que estão tocando, daqueles que estão pregando. Então você não está com interesse de coração. Você está dentro da casa de Deus, mas ao mesmo tempo não está em espírito de adoração. Então é necessário que você esteja na casa de Deus com o coração quebrantado, como este publicano. Eu gosto muito dessa passagem, porque ele mostra claramente como que nós devemos estar dentro da casa de Deus. E não somente dentro da casa de Deus, mas principalmente fora dela. Agir como um publicano fora da casa de Deus é necessário. Agir como um publicano em qualquer situação fora da casa de Deus. Na sua casa, no seu edifício onde você mora, na rua, junto com os vizinhos, na família, no trabalho, na faculdade, onde você esteja. Se você procurar agir como agiu esse publicano, você vai ser uma pessoa abençoada. Você vai ser uma pessoa que agrada a Deus em qualquer lugar onde você esteja. Mas se você agir como este fariseu, a palavra de Deus não te constrangeu, então durante a semana você pode ser uma pessoa que não agrade a Deus. Porque você está fazendo as coisas conforme o teu querer e a sua vontade, ao invés de permitir que o Espírito Santo fale com você, te constranja e age dessa forma como este fariseu. Você é uma peça que está na casa de Deus, mas se Jesus voltar nessa hora, você não sobe, porque você está com o coração duro, um coração daquela forma que entende que a sua vida está bem financeiramente e em outras situações, que você não precisa de sentir a presença do Espírito Santo. Basta que você esteja na igreja, já é o suficiente. Mas na verdade, estar na casa de Deus não é o suficiente. Estar na casa de Deus é o suficiente quando você se constrange durante a liturgia, você sente a presença de Deus, você chora durante os cultos, na hora da oração, você confessa os seus pecados, você sente a presença de Deus, você levanta as mãos, começa a adorar, sentir o poder de Deus dentro de você. Você não pode nunca se esquecer, nós não podemos nunca esquecer que quem habita conosco é o nosso Deus vivo através do seu Espírito Santo, que nós temos intimidade com aquele que criou os céus e a terra. Nós temos intimidade com aquele que abriu o mar vermelho. Olha só a alegria que devemos sentir. Olha só o privilégio que temos de termos dentro de nós o Espírito do Deus vivo. Então, meus irmãos, precisamos entrar na casa de Deus com temor. Temor de Deus de todo o tempo. Do começo ao fim da liturgia, é necessário estarmos sentindo a presença de Deus com o coração quebrantado. Que todos nós possamos ser como este publicano, com o coração quebrantado, com o coração alegre, não batia no peito e não conseguia nem olhar para os céus por causa do seu arrependimento. É preciso confessar os nossos pecados diante de Deus. É preciso nos arrependermos de tudo aquilo que vem entristecendo o coração de Deus. Que possamos ser como este publicano. Se você tem vivido uma vida que talvez pareça como este fariseu, você precisa colocar essa situação nas mãos de Deus. Você precisa ter mudanças. É preciso se arrepender de todos os nossos pecados e confessar as nossas culpas ao nosso Deus. Durante a oração inicial, possamos sentir a presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus te agradecer. Vamos orar agora. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, ó Senhor Deus, a nos prepararmos para a liturgia na tua casa, com temor, com respeito, com adoração, com o coração realmente quebrantado, Senhor. Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda a sermos cristãos, meu Deus, fora da igreja também, para que possamos nos preparar. Quando vamos à casa do nosso Deus, possamos participar, meu Deus, com o coração quebrantado de toda aquela liturgia, do começo ao fim. Que possamos sentir a tua presença, meu Deus, ainda antes de começar o culto, quando dobramos nossos joelhos e nos preparamos para ouvir a tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, ter o temor, ó Pai,
a tua palavra. Porque ali, meu Deus, enquanto existe a liturgia, o Senhor está falando da tua congregação, está falando com a sua igreja, que possamos ter ouvidos espirituais. E sabemos que esses ouvidos espirituais só é possível ter quando nos constrangemos com a tua palavra, quando nos arrependemos, quando realmente, meu Pai, sentimos que somos, meu Pai, necessitados de ti, meu Pai. E sentimos, ó Deus, precisamos sentir a tua presença, o teu toque, meu Pai, através do nosso coração quebrantado, Senhor. Nos ajuda a sermos, meu Pai, homens e mulheres de Deus, preparados, ó Deus, para entrar na tua casa em espírito de oração. Que possamos, ó Deus, nos alimentar da tua palavra e sairmos dela, meu Deus, da tua casa com o coração mais quebrantado e principalmente muito feliz, porque o Senhor falou conosco através da tua palavra. Derrama do mais do teu azeite sobre as nossas cabeças. A tua palavra diz que em todo o tempo sejam alvos as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Senhor, derrama mais do teu óleo sobre as nossas cabeças, meu Pai, para que possamos agradar o teu coração, para que possamos fazer a tua vontade com interesse de coração, Senhor. Te pedimos, a Deus, nos ajude a ser como este publicano, arrependido, humilde, reconhecendo, meu Pai, que o seu verdadeiro estado pecaminoso, que precisa e necessita do teu perdão, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos.